Então, boa noite. Obrigado por estarem a assistir a mais um webinar promovido pelo Núcleo de Ginecologia e Infância com o patrocínio da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Desta vez vamos abordar um tema que tem sido muito falado nos mídias, que é a violência sexual na infância e adolescência. E quando na nossa vida profissional ou até pessoal nos apercebemos ou nos é dado o conhecimento de uma situação de violência sexual sobre uma criança ou uma adolescente, é muito importante termos noção do que devemos fazer e mais importante ainda, na minha opinião, é sabermos o que não devemos fazer, pois às vezes, com a melhor das intenções, podemos dizer ou fazer alguma coisa que ainda vai traumatizar mais a vítima. É por isso que estamos aqui hoje e para nos esclarecer temos a doutora Catarina Barba, psicóloga clínica com mestrado em psicocriminologia, que tem dedicado os últimos 8 anos ao acompanhamento psicoterapêutico de sobreviventes de violência sexual. Desculpa. Acredita que cada pessoa pode contribuir para um ambiente mais seguro e acolhedor, onde as vítimas se sintam vistas e acreditadas. Trabalhou como psicóloga e formadora durante 7 anos numa ONG de apoio a vítimas de violência doméstica e violência sexual. É cofundadora do projeto Folhear, Psicologia Clínica e Psicoterapia, tendo criado mais recentemente um serviço de acompanhamento psicológico especializado para sobreviventes de violência sexual e seus familiares. Depois da doutora Catarina, vamos ouvir também temos o prazer de ter connosco a doutora Leonor Sassetti, pediatra, que durante os últimos 20 anos trabalhou na unidade de adolescentes do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e no núcleo hospitalar de apoio à criança e jovem em risco, do qual é coordenadora há 11 anos. Apesar de estar aposentada há 1 ano e meio, mantém as funções no núcleo por contrato, o que é revelador do seu interesse nesta área. Por fim, a doutora Francisca Magno, que é interna do 4º ano da formação específica de ginecologia e obstetrícia da maternidade Alfredo da Costa, foi autora do protocolo de atuação clínica da MACA em casos de agressão sexual, na sua edição de 2024, e tem colaborado em algumas ações de formação sobre este assunto. Queria só lembrar que depois das apresentações teremos todo o gosto de responder às questões que forem colocadas, tem em baixo o Q&A, portanto o Questions and Answers, podem ir colocando perguntas e que temos todo o gosto em responder a essas questões, pelo que chamo a atenção para essa possibilidade. Mesmo que seja uma opinião baseada na vossa experiência ou uma chega ao que foi dito, apelo à vossa participação na partilha dessa experiência através desse link, desse botãozinho que tem na barra inferior. Vamos então começar por ouvir a doutora Catarina Barba, que vai falar sobre como abordar a vítima de violência sexual. Obrigada pela apresentação, doutora Filomena. Dizer que para mim é um enorme prazer estar aqui hoje, não só no meio destas palestrantes, mas por perceber este crescente interesse e preocupação, em particular da comunidade médica, em relação a esta temática que é tão difícil. E portanto tenho um enorme prazer estar aqui hoje. Tenho um desafio que é a minha gestão de tempo, porque há aqui uma série de coisas que eu gostava de partilhar hoje e naturalmente não conseguirei falar sobre tudo, e agora preciso que os slides avancem e estão a avançar, e portanto, para além de tentar falar um bocadinho sobre o que é a violência sexual na infância e na adolescência, ok? Eu também vou tentar falar aqui um bocadinho como é que nós podemos comunicar com estas crianças e com estes jovens se eu tiver a suspeição de que elas estão a ser vítimas deste crime. Acho sempre importante olharmos para as estatísticas que são assustadoras, ok? E que nos dizem que 1 em cada 5 crianças do sexo feminino, portanto raparigas, é abusada sexualmente, 1 em cada 5. E que 1 em cada 7 rapazes é abusado sexualmente. Isto também é muito importante porque a violência sexual contra rapazes é muito invisível, é pouco falada,
E se ao longo da vida fica muito discrepante a violência sexual contra mulheres e a violência sexual contra os homens, como nós podemos ver na infância, há uma discrepância, mas não é assim tão grande. Ok? A grande maior parte dos sobreviventes de violência sexual do sexo masculino têm experiências de violência sexual na infância. Ok? Portanto, isto também é qualquer coisa que eu acho que é importante sabermos. E olharmos para estas estatísticas diz-nos algo muito óbvio, que é nós, enquanto sociedade, nós não estamos a fazer o suficiente para proteger os direitos humanos das crianças. E por isso eu trago a definição da Organização Mundial da Saúde do que é violência sexual. Eu gosto particularmente desta definição, embora enorme, ok? Mas eu acho que há esta tentativa de não deixar ninguém de fora, porque a verdade é que também têm surgido cada vez mais formas de violência sexual e é uma definição que eu acho que é boa porque agrega e mostra-nos muito os vários tipos e formas também de violência sexual. Não nos define só, mostra várias formas. Mostra que a tentativa é violência sexual, que a coerção é violência sexual, fala-nos de que é independentemente da relação que a vítima tenha com a pessoa agressora, porque durante muito tempo, então, se é numa relação de namoro, por exemplo, na adolescência, então, se calhar foi consentido, quando pode não ter sido consentido. A questão de que isto não tem que acontecer só com pénis, ok? A introdução de dedos, a introdução de outras partes do corpo, na vulva, no ânus, é violência sexual. A tentativa é violência sexual. Toques sexuais indesejados é violência sexual. E outras formas de abuso sexual sem contacto, ok? Isto também é importante, têm surgido cada vez mais formas de violência sexual sem contacto, através de inteligência artificial, através dos jogos da internet, e portanto começa a haver muita violência sexual onde não existe este toque. E portanto, então o que é violência sexual e o que é abuso sexual de menores? O grande chapéu é violência sexual, e depois temos lá dentro o abuso sexual de menores, que é tudo aquilo que falámos anteriormente, mas para menores de 16 anos. E, portanto, quando ocorre para menores de 14 anos, está muito claro na lei, portanto, é considerado crime, não está dependente de consentimento, isso não é uma questão, avalia-se que a criança ou o jovem não está numa fase de desenvolvimento capaz de dar consentimento. Entre os 14 e os 16 há aqui uma brecha na lei, ou seja, pode-se ter em conta o consentimento, ok? Podemos averiguar, mas continua a ser aqui cauteloso e a querer garantir uma série de estratégias para garantir que não houve aqui abuso, e a partir dos 16 já se considera que a jovem ou o jovem estava capaz de dar consentimento, o que não quer dizer que não haja violência sexual, não é? Tem que se averiguar se houve este consentimento ou não. A Unicef, até neste último relatório de outubro de 2024, faz esta distinção e cada vez mais tem havido esta distinção entre violência sexual ou abuso sexual de menores, com contacto ou sem contacto. O que é importante dizer? Os estudos não têm, por enquanto, revelado grandes diferenças de impacto quando há contacto ou quando não há contacto. Okay? Aquilo que faz é há diferentes sintomatologias, mas em termos de intensidade de sintomatologia, okay, não se tem, até agora, nos estudos que temos tido, não se tem encontrado diferenças. E o impacto é na saúde mental e emocional da criança e jovem e adulto, não é? Porque isto deixa marcas para a vida, nas relações interpessoais, na saúde física, no seu desenvolvimento saudável e ao nível do seu comportamento. Eu deixei aqui o exemplo de uma jovem que eu acompanhei, na altura ela tinha 16 anos, era vítima de abuso sexual pelo avô entre os 12 e os 15, portanto foi abusada durante estes anos todos. E lembro-me perfeitamente de uma vez, em sessão, para além de uma série de sintomatologias que esta jovem naturalmente apresentava, lembro perfeitamente quando ela andava a fazer aqui uma série de exames médicos e chegou-me e disse estava com estas dificuldades, ela tinha muita dificuldade em urinar, que já tinha feito todos os exames e que os médicos diziam-lhe que não sabiam explicar.
diziam, não é, para ela também tentar aqui perceber que era quase como se a bexiga e a uretra dela não falassem uma com a outra, ok? E, portanto, em termos de tecidos, não é, em termos ginecológicos, não havia nada, mas continuava a haver um sintoma físico ligado ao psicológico e ao emocional. E, portanto, há aqui coisas que eu acho que é sempre importante nós sabermos quando falamos de abuso sexual infantil, ok? Que é a maioria dos agressores são familiares ou pessoas próximas da criança. Quando estamos a falar de crianças e jovens, a acessibilidade do agressor à criança é que vai criar a oportunidade para este abuso. E, portanto, a grande maioria dos agressores são de facto ou familiares ou pessoas muito próximas da criança. A maioria dos agressores são homens, mas naturalmente que também há mulheres agressoras, ok? Mas mesmo quando temos rapazes a serem vítimas de abuso sexual, continuam a ser, na grande maioria, os agressores os homens. O abuso sexual pode não deixar marcas físicas, ok? Até porque também já percebemos que há abuso sexual sem toque, ok? E pode não envolver dor física. As crianças são, devido à sua imaturidade, com mais facilidade manipuladas. E os agressores sabem fazer isto, não é? Ou seja, se eu consigo, numa escola, não é? Que tenho, por exemplo, a criança a chorar porque a mãe deixou lá agora, não é? O filho na escola e eu disse, a mãe já vem. E aquela criança se calhar acredita e é mentira, a mãe não vem já, não é? Vem no final do dia. E aquela criança até se consegue acalmar porque acredita, que eu estou a dizer, já vem. Isto mostra-nos que sim, as crianças naturalmente, devido à sua ingenuidade natural, saudável, são facilmente manipuláveis. E há muitas crianças que nem sabem que aquilo não é normal, que aquilo é abuso sexual, ok? E isto faz com que, de facto, às vezes os agressores não tenham que fazer muita força, possam colocar o abuso sexual como sendo uma criança, uma brincadeira de criança e dão nomes diferentes às partes do corpo e criam aqui uma série de ferramentas para, com muitas aspas, seduzir a criança, aquilo que nós chamamos o grooming. Então isto é importante porque de facto o abuso sexual pode estar a acontecer com toque e não deixar marcas físicas e pode não envolver para a criança ou para o jovem dor física. O que também nos mostra porque é que às vezes as crianças não nos falam daquilo que está a acontecer, porque como não dói, pode parecer que não é mau, não é? A dor alerta-nos que há qualquer coisa de errado e se não lhes dói, elas se calhar não vão contar a ninguém, porque pareceu só uma brincadeira engraçada. As crianças vítimas de violência doméstica têm maior probabilidade de serem vítimas de abuso sexual, são dois crimes que estão altamente correlacionados. A maioria das crianças tem medo e ou vergonha de revelar o abuso. E as crianças e jovens podem estar a ser abusadas por outras crianças e jovens. Ok? E nós falamos muito pouco disto, e eu tenho muitas sobreviventes que foram vítimas dos irmãos, que foram vítimas dos primos, ok? E portanto, eu acho que há um enorme tabu e fala-se pouco disto, mas isto é importante. Há muitas crianças e muitos jovens que são abusadas por outras crianças e por outros jovens, sejam crianças e jovens a replicar comportamentos, porque também estão a ser abusadas por outro adulto, ou seja, efetivamente, porque já temos aqui uma criança, que normalmente não é uma criança, porque normalmente já é um jovem, ok? Que já está aqui de facto, já não é só replicar um comportamento que não tem consciência, é de facto já ter aqui um comportamento também ele abusivo. E como o abuso sexual intrafamiliar é aqui de facto algo que acontece muito, referir isto especificamente, que é, não vai ser estranho e isto não é incompatível. Eu posso ter uma criança que acabou de me revelar um abuso e dizer-me que quer que ele goste dela, ou que não quer que o pai vá preso, ou que o tio vai preso, ok? Nós temos que perceber que, apesar disto estar a acontecer, estas crianças e jovens têm um vínculo afetivo com o seu agressor, porque também é um cuidador, têm uma aliança parental, tem esta coisa da lealdade, não é? De eu traí, eu contei, e agora o que é que vai acontecer à minha família, ok? E o medo de abandono. Há alguns mitos também importantes. Coisas como
Se a criança usar expressões técnicas, está a ser instrumentalizada. Isto não é verdade, sobretudo nos dias que correm. As crianças começam a ter telemóveis muito cedo, os jovens começam a ter telemóveis muito cedo, e se calhar nós vamos apanhar muitas crianças e muitos jovens que vão perguntar primeiro ao Google ou agora ao ChatGPT o que é isto, e se é normal isto que lhes está a acontecer, e de repente podem chegar até nós, de facto, com esta frase, ou já terem passado, seja porque uma professora disse-lhe isso, quando ela contou a primeira vez, e depois então é que vamos ao médico, e portanto. O importante é não vamos assumir imediatamente, então esta criança deve estar a ser instrumentalizada porque usa jargões técnicos, ok? Outra questão. A minha mãe disse que eu tinha que dizer que o meu pai abusava de mim, ok? Novamente, isto não nos quer dizer que a criança está a ser instrumentalizada. E acho que conseguimos perceber isto, não é? Que é, se um filho nosso, não é, chegar a casa e dizer o meu pai fez-me isto, esta mãe, que não sabe coisas jurídicas, não sabe que isto pode boicotar o processo de investigação, vai dizer, tu agora vais ter com a doutora e tu vais dizer isto, está bem? Tu vais dizer exatamente como tu me disseste. E isto é expectável. Eu consigo imaginar, e aliás acompanhei muitas mães que diziam isto, não é? Em que às vezes dizia, olha, mas parece que disse à menina para dizer à psicóloga, e a mãe dizia-me, claro, então não é tão importante que ela diga à psicóloga dela tudo aquilo que ela me disse a mim. E depois vai para tribunal e isto pode parecer que não é verdade. E para nós pode nos parecer, está a dizer que foi a mãe que disse, mas às vezes estas mães não sabem fazer melhor e estão em pânico, não é? Isso seria toda outra temática, porque nós não podemos falar de crianças e jovens sem falar dos seus cuidadores. Pronto. Mas a ideia é esta: não vamos assumir à partida que então esta criança está a ser instrumentalizada, pode não estar a ser instrumentalizada, e podemos ter aqui uma mãe que, na melhor das intenções, ou um pai, diz tudo à doutora, como me disseste a mim, e depois a criança diz: Ah, a minha mãe disse que eu devia dizer tudo à doutora. Outra questão é, as crianças mentem e as crianças têm uma imaginação muito fértil. Ok? Por norma, as crianças mentem com coisas que as favorecem. Coisas como, não fui eu que parti aquela jarra. Ok? Qualquer coisa que seja para as safar, não é para lhe criar problemas. E se ela está a mentir com este conteúdo, tal como se ela está a imaginar este conteúdo, nós temos que nos questionar porque é que esta criança e este jovem está a ter acesso a este conteúdo. Ok? Porque se eu agora pedir a todos nós para fazermos um exercício de vamos imaginar qualquer coisa que nunca vimos e que nunca conhecemos, nós não vamos conseguir fazer isso. E portanto, se eu tenho uma criança que me está a falar de conteúdo sexualizado, ela está a ter acesso a esse conteúdo sexualizado. E nós temos que perceber então de onde é que isso vem. E pode não vir do pai, pode não vir da mãe, não é? Pode vir do coleguinha da escola que lhe está a mostrar pornografia no recreio. Mas isso é abuso sexual. Mostrar pornografia a crianças é abuso sexual de menores. E portanto nós temos é que perceber porque é que esta criança está a dizer isto. Mais do que à partida assumirmos que tem uma imaginação muito fértil. Porque nem nós conseguimos imaginar qualquer coisa que não temos conteúdo e que nunca vimos. Outra questão é, se tivesse a ser abusada, já tinha contado, sabemos que não é verdade, há aqui uma série, não é? Já falámos não só das dinâmicas de aliança parental, mas também de culpa, de vergonha, de medo, das consequências. Se a criança ou jovem ia ter com o agressor, então é porque gostava. Não, nós temos muitas crianças e muitos jovens que dizem coisas como: se eu não fosse lá, era pior, doía mais. Ok? Então temos crianças e jovens que sabem que à noite têm que sair do quarto delas e ir para o quarto do agressor. Porque se não o fizerem e for o agressor a ir para o quarto delas, vai ser pior. Ou se a criança ou jovem não resistiu, então é porque queria. Não é verdade. Ok? Não só porque, novamente, a criança podia não saber, por exemplo, que aquilo que estava a acontecer era errado, ok? Ou até porque o seu organismo ou o da jovem simplesmente congelou. Foi o freeze de eu, para sobreviver, eu não me posso mexer, ok? E por isso, quando olhamos para como abordar a criança ou jovem, não é, que está a ser vítima de abusos sexuais,
Eu acho que é importante, e eu diria isto em relação a qualquer vítima, não é? E acho que é um mantra que nós, enquanto profissionais de saúde, todos nós devíamos ter, quando trabalhamos com sobreviventes, é ouvir, acolher e acreditar. Eu gosto muito desta frase, já muito antiga, mas eu acho que isto é muito verdade e continua a ser muito verdade. Que é o abuso sexual praticado contra a criança é uma das formas de maus tratos que mais se ocultam. A criança tem medo de falar e, quando o faz, o adulto tem medo de ouvi-la. Porque nenhum de nós quer acreditar que aquilo está mesmo a acontecer àquela criança. E, portanto, nós também temos que trabalhar isso em nós, os nossos medos de que isto possa ser verdade, para realmente conseguir ouvir esta criança. Ok? Eu também costumo dizer que nós, como profissionais de saúde, temos uma enorme vantagem. Não somos nós que vamos decidir se aquilo aconteceu de verdade ou não. E, portanto, eu sei que todos nós temos assim um bocadinho aquela nossa parte meia detetive e gostamos de fazer muitas perguntas e perceber. E neste momento, quando estamos a cuidar de alguém, nós temos que pedir a essa nossa parte detetive, que quando está a ver filmes ou quando está a saber a história da amiga, quase para nos dar um bocadinho de espaço e ficarmos só com a parte que vai ouvir, acolher e acreditar. Ok? E vamos deixar isso para depois. O meu papel naquele momento vai ser ouvir, acolher e acreditar. E ouvir e perguntar, quando estamos a falar de crianças e jovens, pode por vezes ser muito difícil, porque às vezes elas não vão saber explicar, ou vão explicar da forma como lhes é possível. Eu tenho aqui uma situação em que a mãe, na sala de espera, disse-me: ela anda a ter pesadelos todas as noites, acorda aos gritos, e estamos a falar de uma criança de 3 anos e meio. Ok? Em sessão, eu estava no chão com ela, a brincar. E disse: olha, a mãe disse que tens tido sonhos maus. E ela disse-me logo: mau, mau, mau. E a bater-se na vulva. Ao mesmo tempo, abriu as pernas e batia na vulva. E eu perguntei: quem é mau? E ela disse: o pombo na pomba, o pombo na pomba, o pombo é mau, o pombo é mau. E naquele momento, não é? Para mim, ok, é um sonho, um pombo, mas não é? Ligou-se logo aqui um alarme em mim porque a bater na vulva daquela maneira, a forma como ela ficou tão ativada, para depois, não é, sessões mais tarde e até de conversas que eu fui tendo, não é, de acompanhamento com a mãe, em que a mãe, eu percebo, por serem do norte, chamavam à vulva pombinha. E portanto, esta criança estava-me a dizer que o pombo na pomba, esta criança aos 3 anos e meio, e que depois fomos perceber, até porque ela teve que ir ao médico, estava cheia de candidíase e depois tinha comportamentos altamente sexualizados na escola, e de repente percebemos que esta criança de 3 anos e meio estava a ser vítima de abuso sexual. E ela, à maneira dela, ela disse-me, não é? Ela sabia, ela chamava pombinha à vulva dela, era a pomba, e ela, inteligentemente, então o pênis é o pombo. E era com isto que ela andava a sonhar. E neste primeiro momento, eu de facto ouvi, mas eu não consegui perceber logo aquilo que ela me estava a tentar dizer. E portanto, quando falamos de crianças e jovens, nós temos que ter esta agilidade, inclusive de às vezes, se eu tenho um jovem, como tive esta jovem, que tinha 15 anos e ela simplesmente não conseguia falar daquilo que estava a acontecer em casa. Não falava, não falava, e não quer falar. Se falávamos da escola, ela falava muito bem. Quando íamos para casa, não falava. E houve um dia que eu agarrei numa folha, ok, nós podemos ter isto, às vezes não temos de ter imensos materiais no nosso consultório médico, mas podemos ter uma folha, uma caneta, e eu fiz algo tão simples como disse: olha, estás a ver esta linha? Deste lado é eu estou totalmente segura. Do outro lado é perigo total. Quando tu vais para casa, onde é que tu estás? E ela marcou mais perto do perigo total do que totalmente segura. Ok? E portanto, isto foi uma primeira conversa. Outra situação. Jovem do sexo feminino, 13 anos, tinha sido retirada à família porque na escola conta que é violada pelo pai, a família diz que ela é louca, percebem que ela vai ficar em risco naquela família, retiram-na. Eu estou em sessão com ela e eu pergunto-lhe como é que ela se sente por a mãe não acreditar nela. E ela diz-me: não sei.
E eu disse, ok, e se me desenhares, como é que te sentes? E ela disse-me, ok, e ela começou a desenhar, ok, e aquilo que eu percebi é que tinha uma jovem de 13 anos a pensar matar-se, porque a mãe não acreditava nela e porque ninguém acreditou nela da família, não é? A escola felizmente acreditou, a justiça felizmente acreditou, colocaram-na num lugar seguro, mas a mãe não acreditava nela. E ela conseguiu desenhar-me aquilo que ela estava a pensar fazer com ela. E por isso, quando falamos de crianças e jovens, eu acho que é mesmo importante nós termos também aqui alguma, para além do acolhimento, também aqui alguma às vezes criatividade, não é? Porque de facto não vai ser muito fácil que eles nos consigam falar de coisas tão dolorosas. Mas aquilo que eu identificava como boas práticas são coisas como usar linguagem adequada à idade e ao nível de desenvolvimento da criança, fazer uma questão de cada vez, específica, curta, qualquer coisa como o que é que aconteceu depois. Uma pergunta que eu acho que pode ser muito interessante perguntarmos é se tivesses que pedir ajuda, a quem pedirias? Não é? Isto pode-nos também mostrar quem é o cuidador que nós podemos dar este passo de também dizer, olha, acho que há aqui qualquer coisa de errado. Aproveitar sempre as palavras da criança para formular a questão seguinte, não é? Lá está, se é uma criança que chama pombinha, eu não vou naquele momento dizer que é uma vulva, é a pombinha. Eu estou a falar na linguagem dela, não é? Eu é que tenho de fazer essa tradução. Se ela dizer qualquer coisa como, e o pai João fez isto, e eu vou dizer, ok, o pai João fez o quê? Ok, se ela chama ao padrasto, por exemplo, pai João, é pai João, nós não vamos dizer que ele não é pai ou que ele é o padrasto, não. Se a criança ou o jovem diz é o pai João, nós falamos na mesma linguagem. As questões devem focar-se no comportamento da pessoa agressora e não no comportamento da vítima, porque nós começámos a fazer perguntas é sobre a vítima, mas e o que é que tu fizeste? E quando é que fizeste? E porquê é que fizeste? Esta criança ou este jovem vai logo sentir isto é sobre mim, eu é que devo estar a fazer algo errado. Ir reforçando o esforço da criança, de estar a falar connosco, ou de estar a desenhar, ou o que seja, respeitar o ritmo, os silêncios, as pausas. Se a criança sentir dificuldade em expressar, lá está, tentarmos qualquer coisa mais lúdico e, sempre que possível, naturalmente, ou seja, se eu até tiver algum boneco anatomicamente correto, ou se eu puder imprimir, não é, uma folha, eu posso pedir à criança para apontar para a folha. Será à partida melhor do que pedir à criança para apontar para o seu próprio corpo ou inclusive é tocar no seu próprio corpo, ok? Pode ser aqui um trigger, pronto, mas estamos sempre a falar de idealmente. O que não fazer ou dizer? Anunciar recompensas pelo facto da criança relatar algo. Se contares agora, depois não tens de voltar a pensar nisto, nem é verdade, e não vou estar a dizer isto. Ou dar a entender qualquer tipo de punição por a criança não relatar ou estar a pressionar para que ela faça qualquer coisa como se não me contares, depois não temos como te ajudar. Não vamos colocar ainda mais este peso sobre a criança ou sobre o jovem. Questões sugestivas, naturalmente, não é? Ou seja, ele se calhar levou-te para o quarto, não foi? Não, vamos só deixar que a criança fale livremente, interromper ou corrigir a resposta da criança, perguntar em que medida gosta de alguém, ok? No sentido em que, o meu pai fez-me isto, e depois nós dizemos, mas gostas do teu pai, não é? Não vamos perguntar isto à criança, até porque ela se calhar vai responder, sim, eu gosto muito dele, eu só gostava que ele não me fizesse isto. Ok? Isso não é uma informação que vai ser útil para nós avaliarmos o que é que está a acontecer com aquela criança. Emitir críticas ou juízos de valor face aos comportamentos da pessoa agressora, ok? Não vamos dizer o teu pai é mau se te faz isso, porque lá está, esta criança pode estar super aliada ao agressor porque há de ser uma pessoa próxima dela, seja da família ou não, e substituir com qualquer coisa como lamento que isso esteja a acontecer. Emitir críticas, juízos de valor ou verbalizações culpabilizantes da vítima, portanto, da criança ou do jovem, ou descredibilizar ou relativizar a narrativa da criança ou do jovem. E, portanto, obrigada por ouvirem, acolherem e acreditarem nas crianças e jovens.
Obrigada, Catarina. É sempre bom ouvir-te, mas agora temos que passar rapidamente à Leonor, que o tempo passou num instante, por isso vamos passar então à Leonor Sassetti. Muito bem, depois de ouvir a Catarina falar tão brilhantemente e tão praticamente, vamos entrar agora aqui em aspectos muito práticos, como vão ver, e eu também tenho muito gosto em estar aqui a partilhar com todos e esperamos que este webinar, isso é mesmo o nosso desejo, que sirva, que seja útil para as pessoas que estão connosco. Então, como avaliar e orientar a criança? O que acontece, não é, no dia a dia é que a criança, um belo dia, conta a alguém que está perto de si, uma amiga, a professora, um auxiliar da escola, a psicóloga, a mãe, outro familiar, etc, etc, etc. E essa pessoa a quem ela conta, normalmente pensa o que é que vai fazer e habitualmente não guarda essa informação e pode também dirigir-se a uma multiplicidade enorme de pessoas e identidades. E, por exemplo, quando isto acontece na escola, não é infrequente dirigirem-se ao polícia da escola segura. Às vezes a família vai direta à própria polícia judiciária, ao médico de família, ao hospital, ao médico assistente, ao pediatra, enfim. Portanto, há aqui um nível intermédio, mas a verdade é que acabam todos por depois se dirigir ao hospital, mesmo como estão aqui a ver a própria PJ. Muitas vezes há situações em que as crianças aparecem no hospital trazido pela polícia judiciária. O que acontece no hospital é claro que estas situações não vão acontecendo e, portanto, existe um protocolo de atuação que a maior parte normalmente dirige-se à urgência, mas também pode ser tanto na consulta ou no internamento e segue o processo habitual das questões médicas, que é uma história, uma observação, exames complementares se tiverem indicados. Agora, no meio de tudo isto, e como a Catarina disse muito bem, nós temos que ter alguns cuidados muito importantes. Um deles é a privacidade, assegurar condições de privacidade para realmente tudo isto se passar, não estar a pedir que a criança repita 840 mil vezes à enfermeira na triagem, ou ao médico a seguir, ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Registar as palavras da criança tal e qual como elas as disse é muito importante e a intervenção da Catarina explicou isso muito bem. Ou muitas vezes, quando há situações em que nós vamos solicitar a presença do perito do Instituto de Medicina Legal, sabendo que ele vai fazer tudo isso, deixar para ele que isso aconteça. Portanto, temos que ter muita atenção porque, lá está, como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, não é? E, portanto, cada vez que a criança conta a história, pode estar, e sobretudo se não tivermos aqueles cuidados, pode estar a modificar aquilo que aconteceu efetivamente. Realmente, pronto, eu trabalho no Hospital Dona Estefânia, é tudo muito perto, pertíssimo da Polícia Judiciária, pertíssimo da Medicina Legal, já viram isto e portanto, mas o perito de escala pode ser contactado, quanto mais não seja, para conversar sobre o que aconteceu. No caso de haver possibilidade de recolha de provas, ele desloca-se de imediato, ou logo que seja possível, de acordo com o seu trabalho, ao hospital e às vezes até o doente vai ou ao hospital ou à maternidade Alfreda Costa, por exemplo, para se encontrar com o perito, não é? Para que o perito tenha a oportunidade de recolher aquilo que necessita. Às vezes, na nossa conversa, ele sugere, olha, com certeza tem que ser visto, mas se for amanhã ou depois, pode vir à clínica médico-legal e, portanto, isso também já tem acontecido. Outras vezes é a própria polícia judiciária ou assim que encaminha para a medicina legal
E outra tarefa muito importante que se faz na medicina legal é a perícia psicológica por indicação do tribunal, e isso, a experiência que nós temos na Estefânia é que não há pessoas suficientes e as crianças esperam uma eternidade para esta perícia, com tudo o que isso significa. Falar agora um bocadinho sobre os núcleos de apoio à criança e jovem em risco. Como estão a ver no slide, há núcleo hospitalar de apoio à criança e jovem em risco e núcleo de apoio à criança e jovem em risco, porque no início realmente eram grupos de profissionais hospitalares, e depois percebeu-se que era importante que também nos centros de saúde existissem. Portanto, isto é um caminho longo que começou assim informalmente em 1985, com a constituição em serviços de pediatria de grupos multiprofissionais que queriam aprender a dar resposta a estes casos de maus tratos, de um modo geral, em crianças. Depois há aqui algumas leis e despachos importantes, por exemplo, a criação das CPCJs em 1999, o despacho em 2008 que regula a intervenção dos profissionais de saúde no domínio dos maus tratos, criando os núcleos, aqui também já o núcleo do Centro de Saúde. A Direção-Geral de Saúde tem um guia muito prático, que também resultou, no fundo, do trabalho de uma série de profissionais, uma data de anos, e depois puseram no papel aquilo que já faziam. E, de um modo geral, pode-se dizer que o núcleo tem uma constituição mínima, um médico, pediatra, médico de família, no mínimo, enfermeiro ou enfermeira, assistente social, de facto é um pilar fundamental, psicólogo. Em tempos houve juristas, imaginem, um luxo, não é? Mas esse tempo das vacas gordas já passou. Na prática, todos os casos dos quais nós temos conhecimento têm que ser sinalizados em impresso próprio ao núcleo do respectivo hospital ou centro de saúde, e o que acontece é que a sinalização é de imediato remetida ao serviço social. Mesmo no nosso, em que temos serviço social em permanência, segunda a sábado, até, acho que eu até sábado, até às 20, às vezes há sinalizações que andam perdidas, imagina. Portanto, quando eu digo de imediato, é imediato. Porque a assistente social toma conhecimento e imediatamente procede aos encaminhamentos necessários. Chama o médico se justificar, e um dos encaminhamentos necessários é, por se tratar de um crime público, como a Catarina já falou, os casos de abuso sexual têm sempre que ser sinalizados às entidades competentes. Depois, cada núcleo tem funcionamento diferente e, portanto, é preciso que funcione. No nosso caso, como temos mais de 400 sinalizações por ano, não é só de abuso sexual, obviamente, é de maus tratos em geral, temos mesmo que reunir semanalmente para analisarem os casos que são comunicados e eventualmente sugerir outros encaminhamentos. Mas, como eu estava a dizer, realmente há maneiras de funcionar diferentes, não é? Sempre é importante que nos lembremos que quando uma sinalização é feita, a questão que nos preocupa mais, não há mais pequena dúvida, é a proteção daquela criança. Portanto, é assim, é o regresso ou não ao domicílio, o contacto com o eventual agressor. Como disse a Catarina muito bem, nós não somos juízes, não temos que decidir, mas há coisas que temos que decidir, e a segurança daquela criança temos que decidir rapidamente, não é? O processo de crime é outro processo que é fundamental e que também decorre em paralelo, caso haja uma situação de crime, mas a sinalização desencadeia realmente estas duas coisas, estes dois processos diferentes. A nossa intervenção, obviamente, não pode terminar por aqui, não é? Não é só receber a sinalização e encaminhar. O serviço social acompanha muito
com telefonemas, com entrevistas pessoais, chamam quem acham que é necessário, e, portanto, vão acompanhando, não é, durante algum tempo. Muitos serviços têm uma consulta, às vezes uma consulta só destes casos, outras vezes inserida na consulta médica geral, que tem objetivos muito importantes, por exemplo, conhecer a criança e a família. Vocês estão a imaginar, a maior parte das situações entram através do serviço de urgência, os elementos do núcleo não estão sempre no serviço de urgência, às vezes pode acontecer, não é? E então, para conhecer e para ver ao vivo essa criança, família, saber resultados de análises, repetir análises, medicar, orientar e agilizar o apoio psicológico que é necessário, acompanhar o processo judicial, então já convocaram, quando é que vai ser, como é que foi. Então, e em alguns núcleos também é possível apoio psicológico para algumas crianças, não todas, obviamente, mas isso também é possível. Depois estão a imaginar que quando o tribunal precisa de informações, ou a polícia judiciária, ou qualquer coisa, claro que vai pedi-las às pessoas que estão envolvidas nessa situação, não é? E, portanto, não só elaborar as informações, como também ir a tribunal. Este processo é como toda a gente sabe, são processos muitíssimo complicados. Eu escrevi aqui dificuldades, de um modo geral. A dificuldade na recolha de provas, quer dizer, é muito raro acontecer, por exemplo, uma criança que entra com um corrimento estranho e faz-se uma análise e tem uma infecção sexualmente transmitida, branco é galinha ao apoio, só que às vezes, nem sempre, não é sempre que se consegue perceber como é que aquilo está ali, não é? Muitas vezes também a criança demora muitos anos, toda a gente sabe isso, não é? Até conseguir finalmente um dia contar o que está a passar e que lhe tem dado tanto sofrimento ao longo desse tempo todo, e portanto isso depois também dificulta a recolha de provas, não é? Pronto. Uma questão que é mesmo terrível, só quem acompanha é que sabe como é, a morosidade da justiça é tremendo. A justiça não tem em conta a idade, o desenvolvimento da criança, cada mês, cada ano é importante para o seu desenvolvimento. Se for um desfalque ser julgado daqui a 10 anos, se calhar é a mesma coisa, mas uma criança numa situação destas ser esclarecida no prazo de 10 anos é inadmissível, não é? E, portanto, muitos anos, muitas vezes isso demora, sobretudo se as pessoas têm recurso a advogados que, pronto, nós já sabemos. Depois, outra dificuldade enorme que nós temos no nosso país, claro, é a pouca resposta no acompanhamento especializado em saúde mental. Portanto, eu às vezes acho que também nós não sabemos tudo o que há, mas a verdade é que, de um modo geral, muitas crianças têm dificuldade neste acompanhamento que necessitam. Também nesta situação acontece também às vezes poderem ser valorizados aspectos que podem não ser valorizados. Por exemplo, há situações que são muito rapidamente, isto para dizer que as coisas podem não ser muito fáceis, não é? Rotuladas de abuso sexual e depois a gente percebe que pode ser brincadeiras ou exploração do corpo. Isto não é branco nem preto. Às vezes há situações que têm que ser bem analisadas para perceber se efetivamente estamos perante uma situação de abuso sexual ou não, embora a Catarina tenha dito e muito bem que isso pode acontecer envolvendo crianças a crianças ou adolescentes a crianças, etc. E um aspecto em que isto é mesmo verdade é na questão da alienação parental. Portanto, em que há um progenitor que tenta e muitas vezes consegue pôr o filho contra o outro progenitor, e isso começa muitas vezes recorrendo à urgência com aspectos que são normais e que o progenitor que quer alienante
quer que sejam valorizados. Por exemplo, a história das crianças virem assadinhos, não é? Nós dizemos de fim de semana, de certeza que houve qualquer coisa, e é muito complicado porque pode ter havido, pode não ter havido, e portanto esta questão realmente é muito, muito, muito importante. E acho que fico por aqui, depois deixamos o resto para a nossa discussão. Passamos à Não. Francisca. Obrigada, Leonor. Queria só lembrar que podem pôr perguntas, que depois ainda vamos ter alguns minutos para responder às vossas perguntas. E passamos então à Francisca Magno, que nos vai falar deste tema mais relacionado com a adolescência, especificidades ou particularidades na adolescência. Obrigada, doutora Filomena, antes de mais pelo convite. É um prazer estar aqui a falar sobre este tema. E aquilo que venho falar é então sobre as particularidades quando temos uma agressão sexual na adolescente. Sabemos que a adolescência é uma altura muito particular do crescimento. É uma altura de construção de identidade e de autonomia e é uma altura também em que há um conjunto de alterações físicas e há um desenvolvimento dos caracteres sexuais. Portanto, quando abordamos uma adolescente, importa-nos avaliar não só o contexto socioeconómico, como o apoio familiar, como também qual é que é o impacto que esta fase está a ter na saúde mental desta adolescente. Quando estamos perante uma agressão sexual, o que é que devem ser as nossas preocupações, usualmente no serviço de urgência, aqui em específico na adolescente? O risco de gravidez indesejada, o risco de infecções sexualmente transmissíveis e também ter uma preocupação quanto ao acompanhamento clínico e psicológico desta jovem. Portanto, como aliás hoje já foi falado pela doutora Catarina e pela doutora Leonor, sabemos que o abuso sexual é um crime público, contrariamente, por exemplo, à agressão sexual a mais de 18 anos, que é considerado um crime semipúblico, e, portanto, todos nós podemos ter um papel ativo na denúncia destas situações. Portanto, o que é que nos importa falar quando temos então uma adolescente que nos aparece com uma agressão sexual? Da necessidade de contracepção de emergência, a profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis e ainda devemos nos preocupar quais é que são os encaminhamentos depois de um episódio de agressão sexual. Relativamente à contracepção de emergência, aquilo que está preconizado é a realização do levonorgestrel na dose de 1,5 mg via oral até 3 dias após a agressão, ou o acetato de ulipristal, 30 mg via oral até 5 dias após a agressão. Relativamente à profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis, esta está recomendada nas adolescentes, tanto pela maior prevalência de infecções assintomáticas pré-existentes, como pela maior probabilidade das adolescentes faltarem às consultas de controlo e também pode haver uma maior dificuldade no contacto em caso de virem análises positivas e que nós ainda não medicamos. Portanto, o esquema que está recomendado é a realização do ceftriaxone 500 mg intramuscular, ou 1000 se tivermos uma adolescente com mais de 150 kg, a azitromicina 1 grama oral ou a doxiciclina, sendo que este último pode não ser um esquema tão prático, e o metronidazol 2 gramas oral dose única. Relativamente à profilaxia da hepatite B, se tivermos uma adolescente que está imunizada, não há necessidade da realização da profilaxia. Já se tivermos uma adolescente que não é imunizada e a agressão tiver ocorrido há menos de 7 dias, devemos administrar a vacina da hepatite B no esquema de 3 doses e a imunoglobulina. Relativamente à profilaxia do HIV, esta também está recomendada com os fármacos antirretrovirais e deve ser iniciada nas primeiras 72 horas, sendo que sabemos que há um maior efeito se esta for iniciada nas primeiras 2 a 6 horas após a exposição e esta deve ser mantida durante 28 dias. A profilaxia do tétano deve ser realizada apenas de acordo com as orientações do Plano Nacional de Vacinação. Relativamente aos encaminhamentos destas jovens após um evento de agressão sexual, consulta de ginecologia da infância e da adolescência, tanto para avaliar a cicatrização de lesões que possam ter ocorrido
ou avaliar a existência de infecções sexualmente transmissíveis que necessitem de tratamento. Também a realização dos testes serológicos de seguimento, às 6 semanas, 3 meses e 6 meses. Outra coisa importante e ideal é a consulta de psicologia, uma vez que, como já vimos hoje, o apoio psicológico é fundamental, devido tanto ao impacto da agressão e ao risco de transtornos pós-traumáticos após um evento desta dimensão. Assistente social, para garantirmos um apoio contínuo à vítima, considerando as necessidades e o contexto social de cada adolescente, e ainda a consulta de infecciologia para seguimento da terapêutica antirretroviral, uma vez que muitas vezes é necessário reavaliar, por exemplo, a função renal e hepática a meio da terapêutica. Obrigada pela atenção. Obrigada, Francisca. Penso que temos aqui uma pergunta. É a Ângela, que pergunta: quando numa consulta com uma criança pré-puber com queixas de vulvovaginites recorrentes e no exame físico suspeitamos de eventual risco de agressão sexual, por exemplo, equimoses ou lesões do introito vaginal, qual deve ser a nossa conduta? Portanto, se tivermos em consulta uma criança com vulvovaginites recorrentes e que tenha lesões, não é? Que sejam suspeitas de abuso, não é? Penso que é essa a pergunta. Nós na consulta de ginecologia de infância, não é? E adolescência, como somos uma equipa multidisciplinar, falamos logo além das colheitas que temos que fazer, não é? Porque é como disse a Leonor, se nós fizermos uma colheita de um chudado e apanharmos uma clamídia ou um gonococo, é quase patognómico de que há ali um abuso sexual. Mas falamos muito logo com o nosso serviço social, que faz a ligação e pronto, e se é uma criança que vem acompanhada e que é realmente uma suspeita, tem que ser feita a denúncia. Não sei se a Leonor quer dizer alguma coisa. Eu acho que isto enquadra-se perfeitamente naquilo que a Catarina também teve a dizer, que muitas vezes nós temos que ter calma, não assustar, não estarmos convencidos, quer dizer, nós os profissionais temos que pensar que há aqui uma forte possibilidade. E depois é a pouco e pouco, e às vezes não é, temos que ir ganhando a confiança da criança, perceber o contexto em que ela vive, observá-la bem também, lá está, é um trabalho multidisciplinar, mas eu acho que enquanto não temos a certeza que não houve nada, não podemos largar, por isso é que é aquela história de manter o acompanhamento e também ter atenção às perguntas que se fazem, não é? Não sei se a Catarina de certeza quer juntar mais Sim. alguma coisa. Ou seja, ainda por cima sendo aqui recorrente, e eu acho que se não trabalharmos numa equipa multidisciplinar e tivermos aqui mais sozinhos, a verdade é, há imensas organizações que trabalham nesta área e que nós podemos ligar e podemos também pedir esse aconselhamento. Inclusive, podemos ligar sempre para o PQ da PJ, dizer que identificámos isto e se à partida, não é? Ou seja, quais são os próximos passos? O que é que avaliam, não é? Ou seja, nós podemos nos munir de informações de outros serviços que naturalmente podem ter perspectivas diferentes das nossas, mas nós depois tomamos aqui uma decisão mais informada e de percebermos que o nosso papel pode ser só este, é sinalizar. Nós não estamos a acusar ninguém e eu acho que às vezes nós temos muito medo de poder estar a acusar alguém. Sinalizar não é acusar ninguém, é mostrarmos que há qualquer coisa que está a acontecer com esta criança que não deveria estar a acontecer, não é? E que, portanto, vai ter que ser averiguado e depois também cabe à justiça perceber, ir falar com esta mãe, com este pai, com os cuidadores e perceber quais são as etapas seguintes.
Muitas vezes, como há bocado estávamos a dizer, que há um eritema na vulva da menina e que vem do fim de semana com o pai e que levanta suspeitas, mas muitas vezes nestas idades antes da puberdade basta uma higiene, basta ter ido para a praia, ter vindo com areia no fato de banho e fica vermelho com muita facilidade e não houve abuso nenhum. Então, se tiver comichão e coçar, também faz escoriações com muita facilidade. Portanto, aquelas medidas gerais de lavar com um produto muito suave, muito hidratante, porque a pele seca, então, nas crianças fica logo tudo vermelho, lavar com um produto muito hidratante e a roupa íntima ser sempre enxaguada à parte, porque às vezes até o próprio detergente ou os amaciadores fazem com que fique tudo vermelho. Portanto, às vezes só essas medidas gerais, em vez de começar a pôr aqueles produtos para a candidíase, não é? Porque a pessoa acha logo que é uma candidíase, claro que alivia o prurido, mas não está a resolver o problema. Portanto, medidas gerais, colheitas, primeiro que tudo, não é? Primeiras colheitas, para não desfazer as provas, digamos, depois medidas gerais, e acho que é assim, é pedir apoio do Serviço Social, pedir apoio nós, às vezes a PJ tem psicólogos mais treinados para tentar perceber se realmente há ali algum trauma, não é? E nós, ao fazermos perguntas, podemos estar a estragar, ao fim e ao cabo, essa prova, não é? Às vezes mais vale pôr de lado o nosso espírito detetive e não estamos ali para saber se realmente houve ou não houve alguma coisa. Fazemos o nosso papel de cuidar, não é? E orientar dentro do possível. Pois, mas eu também acho que nós temos que ser prudentes, e é assim, ou há algumas coisas que nos alertam bastante, como a tal de uma infecção, obviamente um IST, ou equimose ali naquela zona, muitas vezes, se calhar temos que marcar uma outra consulta e ver se essas medidas gerais melhoraram, no fundo também tratar outros aspectos que podem ser importantes como uma parasitose, ou oxiúros ali que possam, não é? Obstipação e ir criando também a confiança, não é? Não podemos, a menos que seja muito evidente, sinalizar ali logo à primeira. Sim, eu acho que o importante eu acho que é muito diferente, ou seja, uma mãe que está só preocupada com o que é que se Claro. passa, ou uma mãe que diz efetivamente, Sim, a claro, minha claro, filha óbvio. disse-me que aconteceu qualquer coisa, Claro, não é? não, E até por isto, exatamente, não é? Que é, sem dúvida nenhuma. nós temos muito esta questão da alienação Claro. parental, Pois. que, na verdade, a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria, que organizam aqui muito as questões da agressão e de tudo isso, não consideram este termo, ok? E porquê? Porque, na verdade, isto que nós falamos e que hoje falamos como alienação parental é algo que sempre existiu. Ok? Ou seja, é esta questão de, como na violência doméstica, sempre vimos muito isto a acontecer, de dizer à criança: eu bato na tua mãe porque ela anda a falar com outros homens, a culpa não é minha, ela separar, não é? Portanto, este fenómeno, não é? Isto sempre existiu. E, portanto, e inclusive depois descobriu-se que o autor que inventou ou que deu este nome de alienação parental, que ficou muito divulgado, que inclusive ele tinha escritos que aconselhava a pedofilia, pronto. E, portanto, acho que também é importante percebermos que isto ficou muito em voga contra as mulheres, mas se olharmos para aquilo que é alienação parental, isso sempre existiu na violência doméstica e vai continuar a existir. O que eu acho que é importante nós também sabermos, não é, é que sim, vai haver pais que não vão ter o melhor interesse da criança e vão usar as crianças para magoar o outro progenitor, mas que também é verdade que quando acontece separações, acontece mais facilmente que a criança consegue contar finalmente à mãe ou ao pai aquilo que está a acontecer, porque deixa de coabitar com o agressor. E até porque os agressores dizem: achas que a tua mãe não sabe? Isto é um clássico. Porque como acontece em casa, como acontece na sala enquanto a mãe está a cozinhar,
ok? A criança de facto pensa, a minha mãe sabe disto. E quando a criança vê a mãe a separar-se do agressor ou do progenitor, não é? Ou do padrasto, há uma sensação de, ok, se calhar agora eu posso pedir ajuda. E portanto, por isso é que eu acho mesmo, não é? E que às vezes aparecem, não é? E já me apareceu muito, e neste momento eu não trabalho em consultório privado com crianças, nem com adolescentes, por causa disso. Eu acho que nós precisamos de quase uma comunidade inteira quando há estas situações, porque precisamos da assistente social, porque precisamos da jurista portanto, só em consultório privado eu sei que eu não vou conseguir ajudar as crianças e os jovens, que é diferente de uma sobrevivente adulta, mas isto também é importante que nós consigamos perceber que, de facto, o nosso papel é ouvir, ok? E, portanto, se eu tenho alguém, se eu tiver uma mãe que se calhar vai estar super aflita, ou uma mãe que até tem um discurso muito estranho, nós deixamos isso para a justiça. Então, que seja alguém que vá averiguar se esta mãe está a fazer, de facto, não é aqui uma manipulação, do que nós corrermos o risco, pelo menos eu, enquanto profissional, eu fico mais confortável neste lugar de eu correr o risco de eu fazer essa avaliação errada sobre a mãe e deixei uma criança desprotegida. Agora, claro que eu concordo que não é ao primeiro sinal físico, não é? Que eu vou assumir este cenário tão grave, não é? Tão gravoso, se a criança também não me disse nada que possa soar ligado a abuso sexual. Pois. Mas então, se nós, ao fim de, por exemplo, medidas gerais e continua a haver queixas e Claro, continua a suspeita, e se a mãe não apresentou queixa, apresentamos nós. Sim. Até porque, da minha experiência, nós temos muitas mães cúmplices em crime. Uhum. Nós temos muitas mães que têm perfeitamente noção daquilo que está a acontecer, que sabem aquilo que está a acontecer, que às vezes parece que fazem uma espécie de doação dos filhos e das filhas ao agressor e que não fazem nada e que não acreditam ou que ainda culpabilizam a criança ou o jovem por aquilo que está a acontecer. E, E e nós portanto, que vemos mulheres adultas que nos falam, pronto, acabam por nos contar que isso aconteceu, são as mais traumatizadas, aquelas em que quem devia exatamente, proteger foi quem não acreditou. São exatamente, as porque mulheres que aí ficam mais traumatizadas. o trauma é múltiplo, não é? Não é mas só de eu que o estou a agressor. falar, pois também não estou a defender, obviamente também era melhor, mas é assim, isto acontece mais, Catarina, nos miúdos muito pequeninos que nem falam e que vêm Uhum, trazidos, portanto, os meninos de 2 anos, 2 anos e meio, e que uhum, realmente, às vezes, até, quer dizer, a postura delas acontece mais nas mães, também acontece nos pais, não é? Mais de construir ali uma coisa para nós, os profissionais, acreditarmos, uhum, com o objetivo de tirar da vida da criança o outro progenitor. E claro. é o progenitor, mas é a família toda também, porque estes miúdos que, que o pai é arriscado, também é arriscado os avós, os primos, os tios, não é? Portanto, muitas vezes a gente não se lembra disso, Sim, sim, ou seja, e acho que isso é o importante, não é? Que é, claro. há de tudo, infelizmente, Pois é. mas a verdade é, se nós achamos que isto está a acontecer, então esta mãe é perigosa para Claro, esta claro. criança. Sim, E portanto, ou claro, seja, eu na prática claro. provavelmente eu Pois, claro. tentaria acionar aqui algum mecanismo, porque se eu tenho uma mãe que está a inventar isto tudo, esta mãe vai colocar esta criança em risco, já Claro, está a claro. colocá-la, Sim, ok? sim, sem Então, dúvida por isso é nenhuma. que eu acho que é Claro, importante nós, ou seja, é de facto é complexo, é complicado. E há formas de fazermos denúncias anónimas também, se por algum motivo sentirmos que pode colocar-nos também a nós em risco, e às vezes nós temos de ter atenção a isso, não é? Porque se eu tiver uma criança que me conta, ou uma jovem, e que é aqui, por exemplo, uma figura pública, ou, ok, ou seja, ou alguém com poder, e estas coisas nesta área acontece isso, e nós também temos que nos resguardar, mas é possível também nós fazermos denúncias anónimas claro, para a PJ claro, e claro, claro. depois, não é? Ou para uma comissão de proteção, e por isso é que é importante, nós percebemos que isto é violência, aquilo que pode estar a acontecer àquele bebé pode não ser violência sexual, mas é violência.
Claro que é, Então, sem dúvida, eu sem tenho que dúvida. também fazer qualquer Certíssimo. coisa e É isso acionar uma mesmo. série de Claro, claro, mecanismos, claro, não é? E claro, às vezes também há isto, que é, claro. ficamos só, e o que eu acho que é importante é, às vezes nós ficamos tão centrados nos cuidadores, a olhar para esta mãe, quais são as intenções desta mãe, e para este pai, e será que foi mesmo este pai? E a criança fica invisível. Não é? Claro, Porque ficamos muito zangadas ou com o pai exato. ou com a mãe e deixamos de estar a olhar para as necessidades daquela criança, Claro, que é, claro, se tem uma claro. mãe que está a inventar isto sobre a família paterna, esta criança também se calhar vai ter que ser protegida ou vamos Pois ter que claro, arranjar ajuda para esta mãe. E o importante é isto, é que as sem crianças dúvida e os nenhuma. jovens não fiquem invisíveis, porque Claro, às tantas os pais ou os cuidadores roubam a atenção e nós claro. ficamos mais só a Sim, olhar para sim, eles quando depois ficam muito invisíveis, não é? O que é de facto mais seguro para esta criança? claro. Bem, o tempo passou num instante, vamos ter que acabar, mas portanto fica aqui também a noção de que o apoio multidisciplinar, portanto, nós sozinhos não podemos fazer tudo e temos que nos socorrer do apoio multidisciplinar com o serviço social e com as psicólogas que nos vão ajudar. Queria aqui passar um slide que não está a aparecer, não sei porquê. Queria abrir aqui, não deixa. Bom, vou falar antes assim. Portanto, pois já percebi. Portanto, como conclusão, o abuso sexual, quer seja um episódio único ou repetido, deixa sempre marcas na criança. Temos que aprender a ouvir, a acolher e acreditar. Compete-nos, como profissionais e como cidadãos, estar atentos e encaminhar devidamente as situações das quais temos conhecimento e não esquecer que o abuso sexual é um crime público. Aqui em Lisboa, o piquete de crimes sexuais tem um contacto que, em princípio, está sempre disponível. Também temos aqui o link para o documento da Direção-Geral de Saúde, que é o Guia dos Maus Tratos em Crianças e Jovens, um guia prático de abordagem. E depois também, para quem quiser precisar do certificado de participação neste webinar, no fim do webinar vão ter um link para pedir o certificado. O próximo webinar será sobre infecções sexualmente transmissíveis na adolescência e quero agradecer, e será em princípio no dia 21 de maio, e quero agradecer a vossa participação neste webinar e até à próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.